Tudo começa quando um garoto chamado Itadori está ligando para o hospital para saber como está o seu avô. A mulher se confunde com a ligação, mas atende o pedido dele e vai até o quarto. Chegando lá, o avô de Itadori fica muito irritado e pede para que ele não vá até o hospital vê-lo. Itadori escuta tudo e diz que passa lá no outro dia. Ao anoitecer, um garoto está à procura de um objeto amaldiçoado muito poderoso e acha que ele está escondido em um abrigo meteorológico. Mas ao abrir, não encontra nada. Então liga para o seu mestre e diz não encontrar o objeto. E ele responde que não deve voltar sem ele. Na mesma noite, Itadori e seus amigos brincavam de invocar espíritos. Mas no meio da brincadeira, o presidente do colégio chega e mostra uma regra de que eles não podem ficar na sala se não participarem de atividades legítimas. A amiga de Itadori diz que o campo de rugby está interditado e pergunta se ele não acha estranho que os jogadores, mesmo sendo grandes e fortes, disseram ouvir vozes saindo do chão. Então ela mostra um artigo contando a história de um homem que morreu naquele campo, dizendo que esse é o motivo pelo qual não estão mais jogando rugby. Mas o presidente distorce a história e diz que foram carrapatos. Itadori confirma que eles são um grupo de ocultismo, revelando atividades psíquicas em um relatório legítimo. Mas o presidente diz que o problema é o próprio Itadori. Isso porque ele está inscrito no clube de atletismo e não no de ocultismo, e assim o clube não tem os 3 membros obrigatórios. Os amigos dele não gostam, mas ele diz que isso é mentira. Então aparece o professor de atletismo e diz que escreveu o nome dele e que precisam dele para conquistar o nacional. Mas Itadori recusa e o professor insiste. Então ele propõe uma disputa. Se Itadori ganhar, fica livre. Itadori aceita. Enquanto isso, Fushiguro está em busca do objeto amaldiçoado. Ao chegar no campo de rugby, percebe que houve mortes ali e identifica uma maldição de nível 2, possivelmente ligada ao objeto de nível especial. Já no campo de atletismo, Itadori e o professor estão competindo. O professor arremessa a bola a 18 metros. Na vez de Itadori, ele lança a mais de 30 metros, vencendo facilmente e deixando todos impressionados. Depois disso, ele volta para os amigos, que o elogiam e dizem que ele deveria entrar para o time. Mas Itadori revela que, sem ele, o clube de ocultismo acabaria e que prefere ficar com seus amigos. Indo embora, ele passa por Fushiguro. Ao cruzarem, Fushiguro sente a presença do objeto amaldiçoado e pede para ele parar, mas Itadori não escuta. No caminho para o hospital, ele compra flores para seu avô. Ao chegar, o avô reclama, mas Itadori diz que as flores são para as enfermeiras. O velho pede para ele voltar ao clube, mas como já acabou, ele se acalma e decide falar algo importante. Ele diz que Itadori é forte e pede para que ele ajude os outros. Diz também que ele deve morrer rodeado de pessoas e não sozinho como ele. Logo depois, o avô morre. Após resolver tudo, Itadori está indo embora quando Fushiguro o encontra e diz ser do colégio Jujutsu, querendo conversar. Ele fala sobre o objeto amaldiçoado e pede para que Itadori o devolva. Itadori diz que não está com ele, mas sim com seus amigos do clube. Fushiguro explica que maldições nascem de energia negativa e que o objeto funcionava como um amuleto de proteção. Ao abrir a caixa, percebem que está vazia e Itadori diz que seus amigos vão abrir o objeto naquela mesma noite. Fushiguro então diz, eles vão morrer. Na escola, os amigos de Itadori abrem o objeto e imediatamente maldições começam a surgir. O clima muda completamente. Enquanto isso, Itadori e Fushiguro correm para o local. Fushiguro explica que uma pessoa comum não conseguiria quebrar o selo, mas, por ser antigo, pode ter enfraquecido. Ao chegarem, sentem uma enorme pressão vinda da escola. Fushiguro pede para Itadori ficar do lado de fora, mas ele insiste. Dentro da escola, os amigos de Itadori estão sendo perseguidos. Um deles já está sendo engolido. Fushiguro entra e começa a lutar contra uma maldição. Do lado de fora, Itadori lembra das palavras do avô e decide agir. No momento em que Fushiguro tenta salvar os amigos, Itadori invade o local pela janela, acerta a maldição com força e salva sua amiga. Fushiguro finaliza usando seus shikigamis. Fushiguro pergunta se Itadori consegue ver maldições, e ele responde que sim, mesmo nunca tendo visto antes. Fushiguro revela que o objeto é um dedo de Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Mas no mesmo instante, uma nova maldição aparece e ataca. Fushiguro manda Itadori fugir, mas ele acaba sendo lançado contra a parede. Itadori volta para ajudar, contrariando Fushiguro, mas também é derrotado. O dedo de Sukuna cai no chão e Itadori, encurralado, toma uma decisão impulsiva e engole o dedo.
Fushiguro acredita que ele morreria, mas ao invés disso, Itadori se levanta, destrói a maldição e assume a forma de Sukuna, com marcas pelo corpo e um sorriso assustador. Porém, logo depois, Itadori retoma o controle do seu corpo e entra em conflito com Sukuna dentro de si. Fushiguro, vendo tudo aquilo, fica em choque e decide que precisa exorcizá-lo. Mas Itadori, após reassumir o corpo, manda ele esperar e diz que não precisa, pois os dois estavam exaustos enquanto as marcas vão sumindo. Fushiguro, ao escutar isso, fica confuso, sem saber quem está falando no momento, se é o Itadori ou o Sukuna. No mesmo instante, seu professor Satoru Gojo aparece e pergunta o que está acontecendo. Fushiguro se assusta e pergunta o que ele está fazendo ali. Gojo diz que não estava muito afim de aparecer, comenta que atropelaram o Fushiguro e ainda tira fotos dele. Itadori observa sem entender muito, e Gojo explica que os chefes não gostam quando objetos amaldiçoados especiais somem. Ele diz que passou por ali porque estava turistando e pergunta se Fushiguro encontrou o objeto. Itadori responde dizendo que comeu. Gojo, sem entender, pergunta se é sério e ele confirma. Gojo olha para ele, mas não percebe nada de estranho e diz que o objeto está misturado ao corpo dele. Pergunta se está tudo bem e se ele consegue trocar com o Sukuna. Itadori diz que talvez consiga, mesmo sem saber exatamente quem é Sukuna. No minuto seguinte, Gojo pede 10 segundos. Itadori fica sem entender, mas Gojo afirma que é o mais forte ali. Ele então joga a sacola que estava em suas mãos para Fushiguro, dizendo que era uma edição limitada de comida. Enquanto discute com Fushiguro sobre o presente, Sukuna retoma o controle do corpo de Itadori e salta para atacar Gojo. Fushiguro tenta avisar, mas não dá tempo, e Gojo é atingido. Quando a fumaça abaixa, Gojo está sentado nas costas de Sukuna. Ele rapidamente se levanta e continua a luta, dizendo que vai se exibir, já que tem um aluno assistindo. Sukuna não consegue acertar nenhum golpe. Logo depois, Itadori retoma o controle do corpo novamente e Gojo fica impressionado, percebendo que ele consegue controlar Sukuna. Então Gojo toca na testa de Itadori e ele desmaia. Gojo comenta que, se ele não acordar possuído por Sukuna, poderá servir como receptáculo. Fushiguro diz que, pelas regras, eles deveriam exorcizá-lo, mas admite que não quer fazer isso por motivos pessoais. Após acordar, sem entender nada, Itadori escuta Gojo explicar tudo em uma sala cheia de velas e selos. Gojo diz que ele será executado em breve. Confuso, Itadori pergunta o motivo, e Gojo explica sobre os dedos que ele engoliu, dizendo que são indestrutíveis. Gojo também explica que ele será exorcizado porque os chefes têm medo, mas que isso seria um desperdício, pois não sabem quando surgirá outro receptáculo como ele. Então, apresenta duas opções: morrer agora ou reunir todos os dedos e morrer depois. No hospital, Itadori visita seus amigos e pergunta se estão bem. A garota diz que sim, mas se culpa pelo que aconteceu. Itadori afirma que já sabe de tudo, explica sobre as maldições e o dedo, e diz que a culpa não foi dela, mas sim dele, pedindo desculpas. Do lado de fora, ele conversa com Gojo sobre a vida e pergunta se é comum maldições atacarem. Gojo responde que sim, mas não naquele nível, e diz que, se ele decidir caçar Sukuna, verá coisas que nunca viu antes e que não pode garantir que ele não vá morrer. Após visitar o túmulo do avô, Itadori decide que vai caçar todos os dedos. Ele engole o dedo que estava com Gojo e sente a presença de Sukuna crescer, mas continua firme. Gojo pergunta se ele está bem, mas Itadori só quer saber por que será executado e aceita a proposta, dizendo que vai engolir todos os dedos de Sukuna. Depois disso, Fushiguro chega e diz que eles irão para o colégio Jujutsu. Após se despedir do túmulo do avô, Itadori parte para a escola. Durante o caminho, Gojo explica tudo sobre o colégio e diz que ele terá uma entrevista com o diretor. Sukuna aparece em forma de boca e diz que Gojo será o primeiro a morrer quando ele recuperar todos os 20 dedos, mas Gojo apenas se acha o máximo. Itadori pergunta se Sukuna é realmente tão famoso, e Gojo conta toda a história, dizendo que ele foi o mais forte da Era de Ouro do Jujutsu e o rei das maldições. Itadori pergunta se Gojo perderia para Sukuna, e Gojo responde: não viaja. Ao chegarem na sala do diretor, levam uma bronca por estarem atrasados. Gojo reclama e apresenta o diretor Yaga para Itadori. Yaga pergunta por que ele quer entrar no colégio Jujutsu. Itadori responde que é para aprender Jujutsu, mas o diretor faz uma pergunta mais profunda: o que ele pretende fazer depois de aprender? Itadori responde que quer reunir todos os dedos de Sukuna. Yaga pergunta o motivo, e Itadori diz que é por um pedido. O
diretor não aceita a resposta, diz que ele está reprovado e usa um de seus corpos amaldiçoados para atacá-lo, exigindo uma resposta melhor. Enquanto luta, Itadori reflete sobre suas motivações. Após levar um golpe, Yaga insiste na pergunta. Então, Itadori finalmente responde com sinceridade, dizendo que tem medo do que pode acontecer e que não quer morrer, sabendo que poderia ter ajudado alguém. Yaga aceita a resposta e diz que ele está aprovado, mandando Gojo mostrar os alojamentos. Depois disso, Gojo diz que Itadori não precisa ir atrás dos dedos, pois ele e Fushiguro cuidariam disso. Mas Itadori se recusa e diz que também vai participar. Gojo responde que os dedos são difíceis de encontrar, mas que Itadori pode servir como um radar para localizá-los. Ao sair do quarto, Itadori encontra Fushiguro e se anima ao descobrir que são vizinhos. Logo em seguida, Gojo anuncia que irão encontrar a terceira caloura. Enquanto isso, ela está em um trem, a caminho do colégio para encontrá-los. E falam sobre a caloura entrar no colégio Jujutsu e sobre as idealizações de cada um do colégio. Gojo chega e fala sobre o uniforme de Itadori, comenta sobre a personalização dos uniformes e diz que foi ele que pediu a personalização dele. Gojo diz que foi porque ela pediu. Eles se apresentam para ela, e ela os julga dizendo que parecem uma batata e se acham. Ela fica entediada e diz que nunca dá sorte com grupos. Itadori e Nobara exorcizarem a maldição que tem no prédio. Assustados, Itadori ainda não sabe Jujutsu, e Gojo diz que ele já é metade maldição e que já tem energia amaldiçoada, e que terá que controlá-la. Ele dá uma arma embutida de energia amaldiçoada. Nobara fica frustrada, e enquanto caminham, Gojo diz para que ele não deixe o Sukuna sair. Após entrarem no prédio, eles caçam maldições. Enquanto estão lá, Nobara diz que eles têm que acabar logo para comer sushi, mas Itadori leva a sério e Nobara não gosta e chuta ele. Após Nobara subir, ele luta contra ela e acaba ganhando. Do lado de fora, Gojo e Fushiguro falam sobre a coragem de Itadori ao matar maldições, pois era um garoto normal. Então Gojo fala sobre Fushiguro, o elogia, diz suas qualidades e que já viu muitos desistirem da profissão de feiticeiro. E Gojo diz que quer testar se ela é doida que nem ele. Lá dentro, Nobara encontra uma maldição escondida e ameaça dizendo que vai exorcizá-la. Nobara ataca a maldição com seu feitiço. Após ser atingida, a maldição não cai e um olho se abre no manequim. Gojo fala que as maldições de Tóquio são de outro nível. Gojo explica que, ao longo do tempo, as maldições foram ganhando sabedoria e fazem ameaças cruéis como escolhas de vida. E entra na briga, derrubando a maldição. Ela foge, mas Nobara faz um dos seus feitiços, prende a maldição com um boneco e a exorciza. Após acabar, e chamam todos para comer. Eles ficam animados, e Gojo também, enquanto Fushiguro mexe no celular. Enquanto vão comer, passam para pegar as coisas de Nobara e discutem de novo sobre os seus poderes.